Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 17 de julho e o Além do Poder está começando. No programa de hoje eu vou conversar com a nova presidenta eleita do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Cida Ramos. Vamos saber os detalhes da eleição que a escolheu, os rumos futuros do partido e também debater o cenário político das próximas eleições. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo canal do YouTube TV Norte Paraíba. E agora já vamos para a nossa entrevista de hoje. Eu vou conversar agora por videochamada com a deputada estadual e atual presidente eleita do PT da Paraíba, Cida Ramos. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. É uma alegria sempre conversar com você, com os ouvintes. A alegria é toda nossa. Como é que a senhora está encarando esse momento, né? Já pós eleição, já mais de uma semana, e o resultado das urnas que lhe conduziu à presidência do partido aqui no estado? É um misto de alegria, de responsabilidade grande, porque eu sei o desafio que me aguarda. Né? Foi assim algo surpreendente, porque uma eleição com 4 candidaturas é muito difícil você tirar 54% da votação. Então foi um presente, eu diria, né, que os filiados, os diretórios municipais, as comissões provisórias, os coletivos me concederam. Disseram de forma muito clara que queriam uma mulher governando esse partido, gerindo e organizando esse partido após 45 anos de existência, sem que nenhuma mulher conseguisse, até o momento, a presidência do partido. Bom, e o que agora a primeira mulher a ser eleita presidente do PT pretende fazer? Quais são as suas prioridades? Nós temos desafios internos que dizem respeito à organização, tanto da estrutura dos diretórios municipais, das comissões provisórias, de agrupar por região, da gente poder ter um forte programa, eu diria, de formação aliada à questão das mídias, da imprensa, né, colocar esse partido em ação. Ao mesmo tempo, a gente tem que conduzir as conversas com o campo majoritário, o campo que atua conosco, nacionalmente e localmente, para dar um palanque consistente, denso ao presidente Lula, né, e a tarefa também de ampliar a bancada estadual e federal. Uma missão difícil é unificar o PT, porque com várias tendências, nunca houve, acho que, um tema que unisse todos, exceto a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação à eleição estadual, qual é o seu pensamento, qual é a sua postura de seguir no bloco, fazendo parte do bloco aliado do governador João Azevedo? Nós temos um campo hoje de alianças, que é organizado nacionalmente, que se reflete aqui na Paraíba. O campo, quem coordena aqui no estado é o governador João Azevedo, que é do PSB, por sua vez é o partido que tem a vice-presidência, né? Mas nós temos figuras importantes, um campo bastante amplo, que nós queremos conversar, discutir. O PT quer poder apresentar sua expertise de gestão, sua expertise de analisar cenários políticos, né? O PT quer entrar podendo contribuir com o programa de governo. Então, nós estamos bastante conscientes do nosso papel, né? Nós temos uma militância muito aguerrida. Como você disse, é uma militância que discute muito, né, que apresenta várias perspectivas internas,
mas algo nos une, que é os interesses do povo brasileiro, algo nos une, que é ter uma Paraíba com mais justiça social, ter uma Paraíba que faça um pacto pelo desenvolvimento econômico, mas também um pacto para que a gente possa desconcentrar renda, né? Ter crescimento econômico, mais dignidade e vida melhor para o nosso povo. Eu tenho certeza que o PT, a gente tem muita capacidade de discutir, mas a gente precisa transformar isso em capacidade de unidade na ação. Cida, quando é que o PT vai se reunir para definir essa postura estadual? E uma outra pergunta, está descartada a tese de candidatura própria nas eleições para o governo? Cláudia, na política a gente não descarta nada, né? Vai depender aí, a gente está assistindo momentos da vida do Brasil que 4 dias equivale a 1 ano praticamente, né? Ontem mesmo assistimos aí um fato inédito na história do Brasil. Então nós vamos analisar essa conjuntura, analisar esse campo que nós nos inserimos, mas eu digo que tudo é possível, né? Quero dizer que o PT, a partir de agosto, a gente tomando posse, dando posse ao diretório estadual, nós vamos iniciar uma série de discussões internas, de debates sobre a conjuntura local, nacional, e a partir daí a gente vai começar a definir posições. O PT quer participar da chapa majoritária de João? Isso é uma aspiração do partido? O PT quer sentar, dialogar e poder se colocar como força política importante nesse processo, né? Nós temos o presidente da República, temos tempo de televisão, temos militância organizada, temos capacidade interventiva. Então, nós reunimos todas as qualidades, penso eu, para poder contribuir com o debate, mas mais do que isso, de apresentar também nomes. Nós temos quadros importantes no Estado, então tudo é possível nesse processo. Você disse que a intenção do partido é de aumentar a representação tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Na Assembleia temos atualmente o seu mandato e o de Luciano Cartacho. Aí uma pergunta seria: então você disputa a reeleição apesar de estar presidenta do partido. E Sim. Há outros nomes capazes, na sua visão, de dobrar esse espaço, de aumentar esse espaço? Eu disputo sim a eleição estadual, assumindo a presidência do partido. Fico feliz de ter vários quadros, né, nacionais na mesma situação que eu, seja em Goiás, seja no Rio Grande do Norte, todas presidentas que assumiram agora e que também são deputadas estaduais, né? A visão do partido nesse momento é que os parlamentares se coloquem o melhor de si a serviço do partido. Foi algo que me estimulou muito a ser candidata, né? E a gente tem nomes internos para ampliar. Você citou aí o meu nome, o de Luciano, mas tem também a ex-deputada Estela Bezerra está se colocando, né? Nós temos nomes do Estado, né, de dirigentes estaduais, tem nomes também de outros parlamentares que eu estou discutindo a possibilidade da vinda para o PT. Enfim, é uma tarefa que eu preciso iniciar do ponto de vista de ganhar essas lideranças para o PT para disputar a eleição junto conosco. Em relação à Câmara Federal, o PT tem hoje Luiz Couto, mas o ex-governador Ricardo Coutinho já manifestou, né, o desejo dele de concorrer também a uma vaga para deputado federal. Vocês acham que conseguem eleger 2? Eu penso que nós temos condições, sim, de elegermos 2. Né? Não é uma tarefa fácil.
é algo que é uma possibilidade, mas nós temos que ir atrás dela, né? Mas nós temos nomes como Marcos Henriques, Frei Anastácio, Pedro, né, que é um jovem, hoje ele é secretário executivo da Juventude, que está colocando o nome também, e muitos outros companheiros e companheiras que estão se dispondo a assumir essa tarefa. Em relação ao candidato ao governo que vocês devem apoiar, ele deve criar um palanque para Lula na Paraíba? Essa é uma condição que vocês não abrem mão? Criar um palanque para Lula, discutir um programa de governo consistente que faça um pacto pela Paraíba. A Paraíba é um estado que cresce acima da média do Nordeste, da média nacional, mas que precisa transformar o maior desafio da Paraíba e das forças progressistas, exatamente transformar esse crescimento em dignidade e condições de vida, em trabalho, renda para o povo paraibano. Cláudia, a renda da Paraíba, a renda de emprego formal, ela não supera a renda de programas sociais em 80%. Dos municípios. Então, é preciso discutir isso com muita seriedade, né? Por isso, a gente precisa entender cada região paraibana, como é que ocorre o desenvolvimento, quais as forças políticas que ali se inserem, né? Como nós podemos atuar no sentido de reverter todo esse processo de desigualdade, qual a vocação de cada região, para que a gente possa trazer melhores dias para nosso povo. Esse é o objetivo da política e é o que o Partido dos Trabalhadores persegue. Essas são políticas que o governo Lula defende. Mas o governo Lula, apesar disso, tem enfrentado aí números que são muito ruins nas pesquisas, né? A aprovação de Lula tem caído muito. E como vocês pretendem aqui na Paraíba dar uma contribuição para que essa situação eleitoral do atual presidente ela seja revertida até o ano que vem? Lula tem, não sei se você acompanhou uma pesquisa que mostra que Lula tem 67% na Paraíba. E hoje saiu pesquisas também aí que Lula tem tido ser recuperado, o bolsonarismo está em decadência. Essa demonstração que eles deram ontem, né, de não respeitar, não fazer a defesa da soberania nacional, para alguém que defendia que a pátria era tudo, a posição deles é uma posição lesa pátria, é uma posição contra o povo brasileiro, num alinhamento perverso com os interesses, eu não diria nem americanos, com os interesses de um segmento político americano. Então, Lula ele se consolida nacionalmente como a liderança que defende a soberania nacional, a democracia, os interesses do povo brasileiro, né? E eu acredito que isso aí vai ser reconhecido, já está sendo reconhecido, né? Você observe que a reação ao que ocorreu ontem, ela é muito grande, não apenas por parte da população, mas por parte, inclusive, de setores da economia, né, que não aceitam que o Bolsonaro, os familiares, saiam do Brasil para tramar contra o Brasil junto a Trump. Então, nós temos bastante tranquilidade, nós sabemos que o PT tem potencialidade, tem capital político e nós acreditamos muito na vitória do presidente Lula. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta para concluir essa nossa conversa com a presidenta eleita do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Cida Ramos. Armazém PB. Nós vamos agora continuar a nossa entrevista com a deputada estadual Cida Ramos, que foi eleita presidenta estadual do PT.
A minha pergunta agora, Cida, é sobre a questão dos prefeitos, que o PT tem apenas um prefeito eleito na Paraíba. E como a sua gestão pretende trazer mais gestores eleitos aqui, ampliar a participação do PT nas gestões municipais? O Partido dos Trabalhadores só tem um prefeito, mas tem uma capacidade de diálogo com vários prefeitos, né? Posso citar aqui o prefeito de Várzea, o prefeito de Aparecida, o prefeito de Nova Palmeira, né? Com diversos prefeitos. Nós pretendemos organizar o partido, entendendo muito as regiões, para que a gente possa ter uma atuação organizativa forte por município, para que a gente possa, no próximo pleito municipal, ampliar o número de vereadores, ampliar o número de prefeitos, né? Isso requer planejamento com metas, né? Isso requer presença constante nos diretórios municipais, nas comissões provisórias. Isso requer uma organização que faça com que os parlamentares paraibanos do Partido dos Trabalhadores, tanto os estaduais, o federal, mas mesmo o vereador de João Pessoa, possa ter uma atuação também muito presente na vida dos municípios, bem como o diretório estadual. Nós vamos querer que a cada mês, a cada 15 dias, tenha representantes do diretório nos municípios. E eu também estarei muito presente na vida desses diretórios e dessas comissões. Nas eleições passadas, houve muitas questões envolvendo, inclusive cassação de mandato, envolvendo a questão da cota de gênero, que muitos partidos não obedeceram. As candidaturas femininas estão também entre as suas prioridades? Com certeza. O PT ele nasceu junto com toda a ascensão aí do processo da luta feminista. Então, trazer mais mulheres para o partido, né, colocá-las nas direções, dar destaque nos setoriais para que elas possam assumir também nos diversos segmentos cargos de direção, seja em sindicatos, em associações, né, nos diversos espaços da vida em sociedade. É uma tarefa que eu tomo para mim. Nós tivemos algumas presidentas eleitas nos municipais e a gente vai criar também um grupo específico com as mulheres, para que a gente possa dialogar sobre as dificuldades, não apenas na atuação no partido, mas também no cotidiano delas, como a gente ultrapassa esse processo. É aquela velha história, uma mulher quando chega a um posto, seja ele num partido ou numa assembleia, em qualquer lugar, precisa dar a mão e puxar o cordãozinho, porque a igualdade de gênero ela precisa ser constante, cotidiana nas nossas vidas. É muito difícil mulher na política. Eu bem sei o que enfrento diariamente, né, como parlamentar, sei o que enfrentei no partido como candidata, né, por mais que a gente lute contra o preconceito, contra a discriminação, contra o patriarcado, né? A gente acaba sendo vítima de violência política de gênero, mesmo internamente, e é uma cultura que a gente precisa dar conta. Cida, você chegou a enfrentar preconceito na Assembleia Legislativa e também no PT? Eu diria que na Assembleia ela é muito camuflado, mas a gente sente, eu costumo dizer que eu consigo enxergar o preconceito pelo olhar, né? Então nem precisam ser uma expressão tão forte, né? Pelo olhar a gente enfrenta, né? Eu lembro de vários episódios, né, que isso ocorreu. No PT, eu diria, né, há questões que precisam ser melhor trabalhadas, o entendimento do que seja
a pessoa com deficiência, criar um setorial, discutir acessibilidade, né? Também, não só nos partidos, mas como o PT. Afinal, o PT não está fora de uma cultura que é uma cultura secular, né? Que inviabiliza ou tenta inviabilizar as pessoas com deficiência, né? Que acha que o espaço nosso não é o espaço da política, do poder, assim como os demais partidos. Então, sim, sempre tem. Cida, voltando a falar sobre eleições, o quadro que está desenhado atualmente na Paraíba é que o governador João Azevedo deve sair para disputar o Senado. Isso faria de Lucas Ribeiro governador, né, em substituição a João. O nome dele, portanto, estaria colocado de uma maneira natural para concorrer a uma eventual reeleição, mas existe também o nome do prefeito, Cícero Lucena, que tem até viajado o estado, tem dito que é pré-candidato. Os dois são dos progressistas e o Progressistas é presidido por Ciro Nogueira, que faz uma oposição dura ao governo Lula. Aí a pergunta é, vocês não teriam dificuldade de votar em um candidato de um partido que faz oposição a Lula? O critério passa pelo apoio a Lula, ao palanque, né? A realidade nacional, às vezes, apresenta, do ponto de vista local, diferenças. E nós vamos querer discutir tudo isso. O diretório estadual precisa tomar posse, precisa se debruçar sobre essa realidade e precisa, como eu disse, sentar, discutir com as demais forças. Mas o critério ele é muito claro, é o apoio ao presidente Lula, né? É a gente poder fazer um pacto pela Paraíba, é a gente discutir estratégias de atuação, né? A gente poder discutir programa de governo. Então, tudo isso precisa ser acordado. Então, sem o apoio a Lula, o PT não poderá ficar nesse mesmo grupo? O PT não pode apoiar uma candidatura que não apoie a sua liderança máxima, que está concorrendo à reeleição, que é o presidente Lula. Então, esse critério do apoio a Lula, ele é fundamental. Aqui na Paraíba, qual é a política mais importante do governo de Lula, Cida? Eu diria que tem a política para a agricultura familiar, mas a gente não tem nem como dizer uma só política, porque o governo Lula ele retomou as políticas públicas. O Minha Casa Minha Vida hoje vira realidade em diversos municípios. Só na cidade de Aparecida se entregou 51 casas. Então, tem a política também para a juventude, com pé de meia. Então, são diversas políticas, Cláudia. Eu sou da área e sei a importância da política pública para o governo Lula, E aqui na Paraíba não tem um município que não tenha uma ação, ou um programa, ou um serviço que o presidente Lula colocou no município. Você já foi secretária de Desenvolvimento Humano e tem uma visão bastante ampla do que é essa pasta. E muita gente questiona por que atualmente existe mais gente recebendo os benefícios do que trabalhando com empregos formais. O que é que impede, essas pessoas de deixarem o benefício e entrarem no mercado formal? Nós saímos de 12% de desemprego no país, então um número muito grande, um dos maiores da história. Hoje estamos numa média de 6,5% de desemprego, mas nós ainda temos um Brasil muito desigual, não apenas pobre, mas desigual, o que coloca principalmente idosos, pessoas com deficiência no benefício da prestação continuada. Nós temos cada dia um número muito grande de pessoas com deficiência, autismo, deficiência e pobreza tem uma relação direta aí, e tudo isso contribui para esse número tão expressivo. Esse é o grande desafio, que não é um desafio só do governo Lula,
é um desafio do Brasil e de todos os governadores, senadores, de todos que fazem a política brasileira. Na Paraíba, esse é um desafio, né? A gente inverter essa pirâmide. A maioria dos municípios paraibanos, o emprego formal, ele não é superior à ocupação nesses programas sociais, né? O grande desafio é fazer essa reversão. Outro desafio para as esquerdas e principalmente para o PT é a comunicação moderna, a comunicação nas redes digitais. Na sua gestão, você também está alerta para tentar reverter essa situação? O PT, ele sempre, desde a sua origem, ele lida com tentar desfazer fake news contra o partido. A gente tem uma trajetória de resiliência muito forte nesse sentido, mas nós precisamos nos inserir com mais força nesse processo, porque a gente assiste agora, às vezes, parlamentares, e Lula é muito republicano, aí tem prefeitos, deputados entregando ações e serviços do governo Lula sem falar no governo Lula. É fundamental que o PT trace uma estratégia de mídias que envolva as regiões, onde a gente possa, o dirigente municipal ou os dirigentes municipais da região possa estar mensalmente ou quinzenalmente nos blogs, nas rádios, esclarecendo as questões, dizendo o que o presidente Lula tem feito. Essa é uma falha nossa enorme e a gente precisa corrigir essa questão. Você tem toda a razão. Exige um programa robusto, consistente, de inserção nas mídias e nos meios de comunicação. Deputada e presidente Cida Ramos, muito obrigada pela sua participação. A senhora está em viagem, mas gentilmente parou aí os seus afazeres para nos atender. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Além do Poder. Cláudia, um abraço grande. Você é uma jornalista que orgulha todos nós. Muito obrigada. Pela sua densidade, pela forma consistente com que coloca todas as questões e dilemas do nosso povo. Muitíssimo obrigada e boa viagem. Bom, deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Eu estou vestindo Moda Colmeia e você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @ModaColmeia, ou acessa esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vai levar você para o WhatsApp das lojas de João Pessoa e também de Campina Grande. Com o fim do Além do Poder, na sequência vem o Melhor para Você com Heloísa e Desirê. Boa tarde a todos.